Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma reflexão sobre o Evangelho Dominical, o Evangelho da quarta semana do tempo da Páscoa. E aí eu já convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos 11 a 18. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Mas até mesmo antes de efetuarmos a leitura juntos, eu peço a você que possa dar aí o seu like, compartilhar este vídeo, e também, se não é inscrito em nosso canal no YouTube, fazer a sua inscrição, Shekinah Avivamento. Então vamos lá para a leitura deste evangelho, porque ele é simplesmente maravilhoso. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai, palavra da salvação. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Para mergulharmos e conseguirmos extrair o máximo deste evangelho, que é simplesmente maravilhoso, como eu dizia a vocês, é preciso olharmos aí por 3 caminhos, 3 vias, enfim, como acharem melhor. A primeira é fazendo aí uma releitura do Antigo Testamento, de algumas passagens que fazem referência a este Deus que é bom pastor. A outra via é analisarmos e perguntarmos ao texto, a este evangelho, de maneira particular, específica, quem é Jesus. E a outra via é a via da perspectiva da ressurreição. Ele ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, Jesus ressuscitou, não está no sepulcro. A vida pôde mais do que a morte. Então, diante de nós temos este texto do Evangelho, ao qual nós temos essas possibilidades para mergulharmos de maneira mais eficaz, efetiva nesse texto. Então, as maneiras são uma análise do Antigo Testamento, alguns textos que fazem referência a esse Deus, que é um bom pastor. Também perguntar ao texto quem é Jesus, e a outra é a perspectiva da ressurreição, de um Deus que se entrega, como mesmo ele diz no texto: dou a vida pelas minhas ovelhas, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nessa entrega total, que nos dá a vida, a entrega total do bom pastor nos dá a vida, nos dá a graça de termos vida e vida em abundância. Fazendo paralelo com o Antigo Testamento, nós temos algumas passagens. Nós temos, por exemplo, Davi, que em um diálogo com Saul, em 1 Samuel 17, 34 seguintes, tem o embate, ele fala que embate com ursos e leões, e se for preciso tira a ovelha da goela, do predador. Então nós temos aí essa
síntese, né, do pastor que verdadeiramente faz de tudo por suas ovelhas, não abandona suas ovelhas, combate por elas. Nós temos o Salmo 22, aliás, que diz, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E também temos a do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 31, que vai dizer assim: e vós, minhas ovelhas, vós sois o rebanho humano do meu pasto, e eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor. Eu sou o vosso Deus. Então, nessa perspectiva do profeta Ezequiel, nós estamos diante aí que eles foram aí dispersos, né, para o exílio da Babilônia. Então, Deus está garantindo a eles que vai reuni-los novamente. Então, nós podemos ter aí uma primeira imagem do pastor. É aquele que reúne o seu povo, que reúne as suas ovelhas em torno de si. Deus nos quer ao seu lado. Isso é belíssimo. Na perspectiva desta questão, desta pergunta que podemos fazer ao texto, quem é Jesus? Nós temos no capítulo 6 uma definição belíssima sobre este ponto que eu quero tratar com vocês. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Isso no capítulo 6, versículo 35. E no versículo 38 vai dizer assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Esse é o primeiro dos 7, dizem os exegetas, né? Onde Jesus faz uma definição de si mesmo, onde Jesus se define a si mesmo. Por exemplo, no capítulo 6 que estamos lendo, né, versículo 6 e versículo 48, Jesus vai dizer que ele é o pão da vida, o pão verdadeiro. No capítulo 8, versículo 12, a luz verdadeira. No capítulo 10, ele se define como a porta. Capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. E no capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, ele vai se definir como o bom pastor. No capítulo 11, ele vai dizer que é a ressurreição. No capítulo 14, versículo 6, ele vai definir-se como o caminho. E no capítulo 15, versículo 1 e versículo 5, a verdadeira vinha. Portanto, diante dessas definições de Jesus, nós podemos extrair que tudo aponta para esta passagem, para este capítulo 10, do bom pastor, para esta figura de um Deus que é pastor. Portanto, se ele é a ressurreição, ou seja, ele quer dar vida e a vida por suas ovelhas, né? Se ele é o pão, ele alimenta as suas ovelhas. Se ele é o caminho, é por ele que as ovelhas e é nele que as ovelhas vão trilhar um caminho de tranquilidade, né? Algo que também eu acho maravilhoso, ele é a luz verdadeira, ele permite que caminhe com segurança. Então é nele que encontramos o porto seguro. Então, nesse capítulo 10, nós vemos sintetizados esse eu sou de Jesus. Eu sou o bom pastor. Portanto, é nele, é com ele e é para ele que encontramos a vida eterna, né? E já aquilo que ele disse, né, em outras passagens: eu vim para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. Agora, nós quando lemos esta passagem, nós já logo pensamos, né, nos padres e nos bispos como os nossos pastores, e realmente o são. E aqui eu quero já fazer uma menção aos nossos padres, né, os nossos bispos, que são esses que nos atendem em confissão, celebram o sacramento da Eucaristia, né, nos trazem Jesus no Santíssimo Sacramento, que assistem o nosso matrimônio, que batizam os nossos filhos, enfim, que pregam a palavra, nos alimentam com a palavra de Deus. Então,
um agradecimento a esses padres que são os verdadeiros pastores. Mas não podemos nos esquecer que há os mercenários, ou seja, aqueles que trabalham para si mesmos, né? Aqueles que se dizem pastores, dizem estarem unidos ao pastor que é Jesus Cristo, mas na verdade só pensam em si mesmos, né? Só trabalham para si, só querem se envaidecer, se encher cada vez mais de glórias e de status. A esses nós temos que nos apartar, mas aos verdadeiros pastores nós devemos louvar a Deus. E não podemos esquecer, se nós somos cristãos, estamos unidos a Cristo, que é o bom pastor, nós também devemos ser o bom pastor e aquele que dá a vida pelas nossas ovelhas. E quais são as nossas ovelhas? Aqueles que estão próximos a nós, nossa família, né, para os casados, a sua esposa, os seus filhos. Estes são as nossas ovelhas, ao qual nós devemos também dar a vida e alimentá-las com aquilo que é divino, né? Como eu dizia na reflexão da semana passada, é no cotidiano, como costuma dizer São José Maria Escrivá, né? É no cotidiano, é no dia a dia, né, em que nós vamos nos santificando, e também é no dia a dia que nós vamos alimentando as nossas ovelhas, ouvindo também a sua voz, né? Aqui na passagem vai dizer que Jesus conhece as suas ovelhas e as ovelhas me conhecem, né? E é desta forma. E como eu conheço? É prestando atenção, é olhando, é ouvindo, é acolhendo. Esse é o papel do bom pastor, né? Este é o papel do bom pastor. Agora, para encerrar esta reflexão de hoje, não há bom pastor se não houver e se antes eu não for uma boa ovelha. Eu não tenho como ser um bom pastor, né? Um padre não tem como ser um bom pastor se antes ele não for uma boa ovelha. Deixa eu até melhorar aqui, se ele não for uma excelente ovelha. Então este é o convite de Deus para nós neste evangelho, né? Nos tornarmos excelentes ovelhas, nos colocando à disposição do Senhor, sob o cajado, sob o manto do Senhor, deixar-se ser conduzido pelo Senhor, para que eu seja um bom pastor para aqueles que Deus me confia, né? Deus, como eu disse no início, Ele quer nos reunir ao seu entorno, né? A palavra de Ezequiel, aqueles que estavam dispersos, Deus fazia ali a promessa de reuni-los, né? Como no Salmo também, vou tomar aqui novamente o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada nos falta, ou seja, Ele nos reúne ao seu entorno para que nada nos falte, para nos providenciar tudo aquilo que nós precisamos para a glória do seu nome, para honrar o nome do Senhor, para a glória eterna, ou seja, também para a eternidade. E esse Jesus é naquilo que Davi caracteriza e nos mostra. Esse Jesus é aquele que briga, que dá vida pelas ovelhas, como Davi disse a Saul, né? Se ele visse um leão querendo devorar a sua ovelha, ele iria brigar por essa ovelha, não iria deixar barato, como nós costumamos dizer. Então, é esse o Cristo que nos quer ao seu entorno, porque Ele deu a vida por nós e se entrega por nós a cada instante para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Lembra que eu falei para vocês, devemos olhar sob a perspectiva da ressurreição? É o Jesus que é Cordeiro, é Jesus que se entrega, né, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse pastor também é Cordeiro. Isso é lindo demais, né? Se formos fazer aí este paralelo com o próprio Cristo, né? Este Jesus que é pastor também é Cordeiro, ou seja, porque entrega a sua vida para que as suas ovelhas tenham vida e vida em abundância. E assim devemos ser nós também, seguir o exemplo do Cristo. E para terminar este vídeo, para não me alongar muito e já você fazer aí a sua oração com a palavra de Deus, eu quero pegar um texto aqui, como eu peguei na semana passada, um texto de
Santo Afonso de Ligório. Vou pegar novamente um texto de Santo Afonso de Ligório, do livro Prática do Amor a Jesus Cristo, no capítulo 11, tá bom? No capítulo 11, no parágrafo 24, vai dizer assim, para que nós possamos entender o nosso papel de ovelhas. Resumindo, quem ama verdadeiramente Jesus Cristo perde o afeto por todos os bens da terra e procura espoliar-se de tudo para manter-se unido somente a Jesus Cristo. Voltam-se para Jesus todos os seus desejos. Em Jesus pensa sempre. Sempre por Jesus suspira. E só a Jesus, em toda parte, a todo momento e em toda ocasião, busca agradar. Mas para chegar a isso é preciso cuidar continuamente de esvaziar o coração de todo afeto que não seja dirigido a Deus. E ele completa no final do parágrafo: preferir em tudo a vontade de Deus aos nossos desejos. É nisso que implica ser todo de Deus. É nisso que implica ser todo de Deus, meus irmãos. Quem ama a Jesus Cristo procura desapegar-se, né, e ser todo de Deus. Com isto eu sou uma excelente ovelha, quando eu me esvazio de mim mesmo, me encho de Deus, procuro pensar em Deus, buscar a Deus a todo instante, eu me esvazio de mim mesmo, me encho de Jesus Cristo, me encho do verdadeiro e bom pastor, e assim eu também passo a ser um bom pastor e a dar verdadeiramente, dignamente a vida pelas minhas ovelhas. Mais uma vez, e para terminar este vídeo, um louvor e um agradecimento aos nossos sacerdotes, aos nossos bispos, por eles serem esses bons pastores, né? E aí eu peço que você se lembre neste dia do seu padre, do seu sacerdote, de tantos que até passaram por sua vida, alguns que nem te conhecem, né? Nesta época de rede social, enfim, de internet, muitos que a gente vê somente pela televisão, estão às vezes distantes geograficamente, enfim, mas rezar por eles, porque são eles que nos trazem Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, são eles que batizam os nossos filhos, que assistem o nosso casamento, que assistem os nossos enfermos, né? Que atendem às nossas confissões. Então, o nosso louvor a Deus e a nossa gratidão a estes sacerdotes e bispos que dão a vida pelas suas ovelhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos.